Olá, pessoal! Esta é a lista de revisão correspondente à lista 6. Nós vamos ver aqui 7 questões bastante importantes para o aprendizado de vocês. Então, vamos lá. Começando aqui com a questão número 1. Nesta questão, nós queremos esboçar o paralelepípedo retângulo formado pelos pontos do espaço, tais que as coordenadas x, y e z satisfazem essas condições que nós temos aqui, ó. X está entre 1 e 3, o y está entre 3 e 5 e o z está entre 0 e 4. Há uma técnica que vocês podem utilizar que corresponde a você esboçar inicialmente os vértices do paralelogramo, do paralelepípedo. Estes vértices, eles são constituídos pelas extremidades destes intervalos, dos intervalos de x, y e z. Então, vejam só, de acordo com as condições que nós temos, você pode dizer, ó, que o x, deixa eu voltar aqui um pouquinho, você tem a condição 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 3, ou seja, o x está entre 1 e 3, né? Isso quer dizer que o x pertence ao intervalo constituído, o intervalo que começa no 1 e vai até o 3. Da mesma forma, vocês podem ver com y. Então, nós temos aqui, ó, 3 menor ou igual a y, menor ou igual a 5. Então, quer dizer que o y está no intervalo de 3 a 5. E z é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Então, quer dizer que z pertence ao intervalo 0, 4, certo? Agora, vejam só como que vai ser simples a gente encontrar os vértices. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão olhar estes números que nós colocamos aqui nos intervalos, ó, que são os extremos do intervalo. E nós vamos fazer todas as combinações possíveis, usando x, y, z, tá? Você pode estabelecer uma ordem para isso. Então, olha só, começando com o número 1 do x. Vamos fixar o número 1 do x. Então, nós vamos criar aqui, ó, o ponto A1, que tem a coordenada 1 para x. Então, fixando 1 para x, lá no y, você pode ter o 3, o 5, e no z você pode ter o 0 e o 4. Então, eu vou fixar 1 para x e vou fixar também o 3 do y. Então, ó, 1, 3. Agora, com 1, 3, eu posso ter z igual a 0 e podemos ter também o z igual a 4, ó. Agora, eu vou deixar esse 3 e vou colocar o 5 do y. Eu vou continuar com 1 do x. 1 para x. E nós vamos ter agora y igual a 5. O z pode ser 0. E o z pode ser 4. 1, 5, 4, certo? Agora, já fizemos todas as possibilidades com o número 1 do x, né? Vamos mudar agora, vamos colocar o número 3 do x. Então, você tem 3 para x. Esse 3 pode ser combinado com 3 do y. As coordenadas z podem ser 0 ou 4. Então, vamos ter 2 pontos. 3, 3, 4. Agora, você já fez todas as combinações possíveis usando o 3 do x e o 3 do y. Então, vamos continuar com o 3 do x e pega agora o 5 do y. Ele pode vir com o 0 do z e pode também ser combinado com 4 do z. Olha, essa foi uma estratégia lógica que nós adotamos para colocar todos os vértices possíveis. Você pode adotar uma outra estratégia, mas geralmente adotar uma estratégia é melhor do que fazer aleatoriamente, porque assim você controla o que você já colocou ou não, tá bem? Esses 8 pontos aqui são os 8 possíveis vértices que nós vamos ter. Então, basta esboçar esses pontos. Vamos lembrar aqui, então, como que esboça pontos no espaço. Olha só, qualquer ponto do espaço tem 3 coordenadas, x, y e z.
Você vai começar esboçando o ponto cuja coordenada z é 0. Nós vamos chamar ele de P'. Então, ó, nós vamos fixar aqui a coordenada z sendo 0. Este ponto está no plano XY. Então, ele é o ponto do plano XY. O plano XY, fazendo uma analogia, é o chão que a gente está pisando, certo? Então, é um ponto que não tem altura, a altura é 0, ele está colado no chão. O Z, a coordenada Z, o valor do Z, corresponde à altura que você vai colocar para esse ponto. Se o Z for positivo, você vai colocar o número de unidades correspondente para Z no sentido positivo do eixo Z, que é esse que nós marcamos aqui. Esse que está marcado, ó. 1, 2, 3, 4. No sentido contrário, nós temos as coordenadas negativas. Essas retas que você está vendo aqui nesse esboço correspondem todas às coordenadas positivas, quer dizer, essas semi-retas, né? Porque elas continuam no sentido... Elas continuam e você vai ter as coordenadas negativas no sentido... Na parte que nós não colocamos aqui, nessa parte que eu tracejei, tá? Aqui na figura agora. Bom, vamos começar então com o ponto A1. Note que o ponto A1 tem 1 para X e 3 para Y. Então, ó, 1 para X, o eixo Y está aqui, ó. Como você vai encontrar o 1, 3 e o 0? Você vai lá no número 1 do eixo X, vai traçar uma reta paralela ao eixo Y. Você pode colocar pontilhado. Então, ó, passa uma paralela. Nós estamos tentando localizar o número 3, né? Agora, lá no número 3 do eixo Y, você vai traçar uma paralela ao eixo X. Então, note que como o eixo X, você pode colocar o eixo X com a inclinação que você quiser. E depois você tem que obedecer essa inclinação. Então, olha, eu coloquei esse tracejado com a mesma inclinação do eixo X. Onde as retas se encontram, está lá o ponto 1, 3, 0. Como a coordenada Z deste A1 é o próprio 0, esse A1 realmente está localizado aqui no chão, certo? Você pode apagar esse excedente de pontilhado para a sua figura ficar mais limpa, certo? Então, o que excedeu, você pode apagar. Muito bem. Os eixos também, você não precisa ficar colocando a parte negativa se não tiver necessidade. Agora, vamos lá no ponto A2, ó. Note que o ponto A2, vamos escrever ele aqui, ó. Tem as coordenadas 1, 3, 4. Então, você vai encontrar 1, 3 primeiro. O 1, 3, 0, né? Você colocaria 1, 3, 0. 1, 3, 0 é o próprio A1, né? Então, o A2' é o próprio A1 que você já colocou aqui, ó. Então, você vai olhar agora o termo Z, a coordenada Z. A coordenada Z é 4 e é um 4 positivo. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui no A1, que corresponde também ao A2', e você vai passar uma reta paralela ao eixo Z. Pode ser uma reta tracejada, é como uma reta auxiliar, certo? Ela não faz parte da figura. E agora, sobre essa reta, você vai marcar 4 unidades. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Onde está o 4, localiza-se o ponto A2. Então, ó, o ponto A2 está aqui. A figura fica mais interessante se você ligar esse ponto A2 lá no número 4 do eixo Z. Então, ó, tá aqui o 4 do eixo Z. Você vai agora pegar e vai ligar com o tracejado. Pronto. Tá aqui o esboço do A2, certo? O A3 agora, ó, o A3 é 1, 5 e 0. Então, é 1 para X e 5 para Y. Ó, continuando aqui no eixo Y, 4, 5. Então, você vai continuar aqui no número 1 e vai agora prolongar um pouco mais, porque nós vamos agora usar o número 5 do eixo Y. Aí, lá pelo 5,
você vai passar a reta tracejada paralela com o eixo X. Então, por aqui, ó. Se você quiser usar um papel quadriculado, pode, para ajudar, mas não é necessário. Não é obrigatório, tá? Então, tá aqui o ponto A3. Esse aqui é o A3, certo? Pode apagar o excesso de tracejados. Agora, vamos lá no A4. Vou apagar esse A2 que a gente já usou. Agora, vamos o A4. A4 é 1, 5 e 4. Então, novamente, o A4' é 150 e é igual ao A3, coincide com o A3. Então, você vai partir lá do A3 e você vai novamente traçar uma paralela ao eixo Z, pode ser tracejado, por onde você vai marcar 4 unidades. Eu esqueci de reforçar, essa marcação dessas unidades, o zero coincide com o chão. Então, o zero tá em cima do pontinho que você marcou o A4', tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Novamente, aqui tá o A4, e você pode pegar esse ponto e ligar lá no número 4. Então, eu vou ligar com o tracejado. Pronto. Aqui está o A4. Agora, vamos para o A5. O A5 é 330. Então, vamos apagar o A4, que a gente já usou. O A5 é 330, então é um ponto que está no chão, né? Então, 3 para X, 3 para Y. Nós vamos aqui passar as retas paralelas, ó. Então, aqui fazendo retas paralelas no eixo, a partindo do 3 do eixo Y, você fez a paralela ao eixo X, agora partindo do 3 do eixo X, faça a paralela ao eixo Z, onde interceptaram essas duas retas tracejadas, tá o ponto. Então, 330 tá aqui, é o ponto A5. Agora, ponto A6 é o 334. Então, o A6' é o 330. Coincide com o A5. Então, a partir do A5, você vai traçar uma reta paralela ao eixo Z, sobre a qual você vai marcar 4 unidades. Então, a partindo do A5, o A5 é 0. 1, 2, 3, 4. Então, aqui está o ponto A6. Vou apagar esse excesso. Aqui está o A6. A6, certo. E a coordenada Z é 4. Então, podemos pegar o pontinho A6 e ligar lá no número 4. Ó, pronto. Próximo ponto é o A7. O A7 é 3, 5 e 0. Então, 3 para X, 5 para Y. Então, vamos lá no eixo Y, no número 5, e você vai traçar uma paralela ao eixo X. Mesma coisa, vai no eixo X e traz uma paralela ao eixo Y. Onde as retas se interceptam está o ponto A7, que é o 3, 5, 0. Pode apagar o excesso. Então, esse aqui é o A7. Agora, o A8, vamos apagar esse A6 que a gente já usou. A8 é o ponto 3, 5, 4. Então, você vai marcar primeiro o A8', que é o 3, 5, 0. Então, vamos lá. O A8' coincide com A7. Então, você vem aqui no A7, passa uma reta paralela ao eixo Z. E agora, marque sobre ela 4 unidades, ó. 1, 2, 3, 4. Parece que eu marquei. Peraí, vamos olhar só um pouquinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui em cima. Deu 4 aqui, tá? Bom, então marcamos todos os pontos. Aqui é o nosso ponto A8. E agora, você vai observar que
como x pertence ao intervalo 1, 3, y pertence ao intervalo 3, 5 e z pertence ao intervalo 0, 4, não são só esses pontos aqui que fazem parte da figura. Esses pontos são apenas os vértices da figura. Então, ó, todo x que está compreendido entre 1 e 3 faz parte da figura. Todo y que está compreendido entre 3 e 5 faz parte da figura. E todo z compreendido entre 0 e 4 vai fazer parte da sua figura. E isso vai ser refletido aqui, ó. Você vai ligar, então, os vértices da sua figura. E aí, nós vamos ter o seguinte. Só um minutinho. Ó, então, nós vamos ter aqui, ó, ligando os vértices, nós vamos ter as arestas. Então, quando eu liguei aqui o A5 no A7, o que quer dizer? Quer dizer que para x igual a 3, você tem todos os termos ordenados de y do 3 até o 5 e o z igual a 0. Então, essa aresta que nós marcamos aqui, que nós acabamos de riscar, que é a aresta A7, A5, A7, se você quisesse representar apenas essa aresta, basta você colocar assim, ó, XYZ pertence a R3 e tal que, tal, e X é igual a 3, o Y varia entre 3 a 5 e o Z é 0. Isso corresponde a essa aresta. Então, nós vamos ligar aqui todas as arestas, porque assim você vai ter todas as possibilidades. Ó, então, note o seguinte, ó, esse desenho que nós acabamos de fazer aqui, que tá no chão, é a face que está localizada no plano XY, que é um paralelogramo, né? E aqui em cima, ó, é a face que vai estar localizada lá correspondente a uma altura z igual a 4. Agora, quando a gente ligar aqui na vertical, você vai fazer as laterais da sua caixa. Se você quiser, ó, nessa parte que como se estivesse dentro da caixa, colocar pontilhado, manter o pontilhado, pode. Você vai dando aí vida para sua figura. Mesma coisa, eu podia ter feito pontilhado também aqui, ó, nessa aresta. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Nessas arestas que estão dentro da caixa, você não tá... É como se você fosse um observador que está no primeiro octante do sistema de coordenadas, né? Então, essa parte aqui está interna à caixa. Então, você pode colocá-las pontilhado, não tem problema algum. Então, o que é o conjunto que o exercício pediu? São as faces desse paralelepípedo, a face que está localizada, são todas as faces, é a caixa fechada. Imagina que você tem uma caixa, ela está fechada. O interior dela faz parte da figura também. Então, todo ponto que está aqui nas faces está compreendida nesse conjunto de pontos. Todo ponto que está no interior da caixa também. Por quê? Porque um ponto que está aqui no interior da caixa, ele corresponde, vamos tentar pensar nisso, ele corresponde a um Y, a um X que está entre 1 e 3, ele corresponde a um Y que está entre 3 e 5 e corresponde a um Z que está entre 0 e 4, certo? Quando ele for 4, ele bate lá na tampa da caixa. Quando ele for 0, ele cai lá pro fundo da caixa. Então, ele fica flutuando aqui dentro dessa caixa. Então, toda essa caixa, ou seja, você formou aqui um sólido compacto com esse conjunto de pontos.